Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, quinta-feira com 3 estreias nos cinemas que eu vou comentar aqui no Programa em Cartaz. Nosso cardápio muito variado traz terror, anime e até filme brasileiro adolescente com comédia e romance. Então é só você ficar aí e vir pro cinema com a gente. Mas antes, que tal você se inscrever aqui no canal? É aquela parceria nossa. Com a sua inscrição, e melhor ainda, também com o seu joinha nos nossos vídeos, fica ainda mais fácil para você ficar por dentro das estreias nos cinemas. E de quebra, você ainda ajuda a gente a chegar para mais pessoas e crescer. Assim, todo mundo ganha. Posso contar com você? Olha lá, hein? Bom, a nossa primeira estreia é um filme de terror, provavelmente o gênero que mais despeja exemplares nos cinemas semana após semana. O dessa semana atende pelo nome de O Jogo da Invocação. Um grupo de jovens tem o azar de ver seu destino cruzado com o de uma estranha faca amaldiçoada. Agora, eles se veem envolvidos em versões bizarras e extremas de brincadeiras infantis. Nesses jogos não há vencedores, só há sobreviventes. Olha, eu vou te falar, é muito fácil reclamar dos filmes de terror. Difícil é ter a compreensão de que são tantos lançamentos que é muito complicado encontrar originalidade suficiente para se destacar na multidão. Se não fosse a overdose de estreias praticamente toda semana, fora o que sai nos streamings, esses filmes poderiam respirar melhor. Pegue esse O Jogo da Invocação. Já no trailer eu me deparei com uma cena que me fez ficar pensando, ué, mas parece que eu já vi esse filme antes. Aí, depois de quebrar um pouquinho a cabeça, eu lembrei que era muito parecida com uma cena de Fale Comigo. Por sinal, ótimo filme de terror que saiu uns poucos meses atrás. E por aí vai. Um diferencial que pode ajudar algumas pessoas está no elenco, com a presença de Natalia Dyer, a Nancy da série Stranger Things. Mas é para quem se liga nos nomes de trás das câmeras que O Jogo da Invocação de repente fica mais interessante. Bom, são 2 diretores. Um deles é o turco Eren Celeboglu. Espero ter pronunciado certo. O outro é o Ari Costa, mas esse eu sei que eu não pronunciei certo. Porque apesar do nome, ele não é brasileiro, ele é norte-americano. Então é Ari Costa. Você vai encontrar esse nome nos créditos de um filme que talvez você tenha assistido, ou pelo menos ouvido falar, que é um tal de... como é que é mesmo? Vingadores Ultimato. Ele é um dos produtores desse que é o 2º filme de maior bilheteria da história. Mas calma que fica mais interessante. Porque os diretores de Vingadores Ultimato e de outros filmes da Marvel são os irmãos Anthony e Joe Russo. E se o Ari Costa produziu o filme dos Vingadores e dirigiu O Jogo da Invocação, os irmãos Russo dirigiram o filme da Marvel e produzem esse O Jogo da Invocação. Então, é uma assinatura, ou são assinaturas, de muito prestígio, que conferem um outro nível de visibilidade, de atenção para esse lançamento agora. Agora é com ele mostrar para o público, né, que é só mais do que uma troca de favores entre amigos. Bom, agora a gente muda radicalmente o clima para a segunda estreia da semana nos cinemas. É um filme leve, de adolescentes, com comédia, com romance e com alguma aventura, inclusive no título. Em As Aventuras de Poliana, o filme, a Poliana e os seus amigos estão formados no ensino médio e agora estão naquele momento de decidir o que fazer da vida. Para realizar seu sonho de fazer faculdade fora do país e mostrar para o pai que é suficientemente madura para isso, ela, Poliana, vai trabalhar em um resort. Mas o lugar não é exatamente o que parecia ser. Se esse é As Aventuras de Poliana, o filme, isso implica que já existem As Aventuras de Poliana em algum outro lugar. E claro, existem. No caso, na novela do SBT, disponível também na Netflix e até no YouTube. Essa novela, por sua vez, é baseada no livro Poliana, que a norte-americana Eleanor Porter publicou mais de 100 anos atrás. Nesse tempo todo, foram feitas diversas adaptações para as telas, desde o cinema mudo até os primórdios da TV brasileira nos anos 50, quando essa foi a primeira novela infantil produzida no país. E desde 2013 ficou ainda mais fácil adaptar Poliana, já que foi quando essa história entrou em domínio público. Ou seja,
não precisa mais pagar direitos autorais para ninguém. E sim, se você está se perguntando se a tal síndrome de Poliana tem a ver com essa personagem, tem sim. Você já deve ter ouvido ou até mesmo dito a expressão "ah, você é muito poliana", para definir uma pessoa que é ingenuamente otimista ou que está sempre procurando o lado bom em qualquer situação horrível que esteja acontecendo ou que tenha acontecido. A novela estreou em maio de 2018 e teve grande audiência desde então, garantindo, na grande maioria dos seus inacreditáveis 564 capítulos, um seguro segundo lugar de audiência para o SBT. Mas com tantos capítulos, a novela superou os 2 anos em exibição e chegou até julho de 2020. Eu tenho certeza de que você se lembra que nessa época nós ainda estávamos mergulhados na pandemia de Covid, que aliás estava bem no começo ainda, né? Isso não chegou a afetar a novela, que já estava gravada, mas afetou o filme, que estava programado para estrear ainda lá naquele ano. O que acabou acontecendo foi que a novela teve uma continuação, que estreou em março de 2022, Poliana Moça, que, como o próprio nome já indica, mostra a protagonista um pouquinho mais velha. Essa segunda novela acabou em maio deste ano, o que nos traz finalmente ao filme. Quando começou a interpretar o personagem, a Sofia Valverde tinha 13 anos. Aliás, ela foi escolhida para substituir a escolhida inicial, que era a Larissa Manoela, que aos 17 aninhos, veja só você, já era considerada velha para o papel. Pois eis que agora a Sofia Valverde já tem mais do que isso, 18 anos. A dura realidade é que Poliana Moça registrou uma audiência bem mais baixa do que a da novela original, o que talvez indique que o público não tenha aceitado bem o crescimento da menina. É nesse contexto que esse filme estreia. Meio parecido, aliás, com o que aconteceu com Carrossel, que também ganhou 2 longas-metragens no cinema depois que a novela já tinha acabado, com os atores mais crescidos, sem aquelas carinhas de criança. Ficou meio esquisito, mas ainda assim os filmes foram muito bem de bilheteria. Então, dá para ser poliana e acreditar que o mesmo pode acontecer com o filme da Poliana, principalmente se as turmas de adolescentes comprarem a ideia do filme. Se eu disse lá no começo que eram 3 as estreias nos cinemas Topázio de Indaiatuba, e se nós falamos de 2 delas, logo falta uma. Agora já não falta mais, porque nós vamos falar de Digimon Adventure 02, o começo. Dessa vez, os 6 amigos humanos e seus parceiros digitais vão ter seus destinos cruzados com o de um homem misterioso e com um Digi-Ovo que aparece nos céus de Tóquio. Bom, e lá vamos nós para mais um grande universo ligado à cultura pop japonesa. E se pareceu aí por essa breve fala que eu falei aí nessa introdução aí, que eu não tenho intimidade nenhuma com esse universo aqui, é porque eu não tenho mesmo. Digimon para mim era apenas mais um nome distante ali no mar de informações do final dos anos 90, início dos 2000. Mas então eu me meti na pesquisa, que é o que eu mais faço aqui e é uma coisa que eu adoro fazer. E eu descobri que os Digimons são herdeiros diretos dos Tamagotchis, aquele brinquedinho eletrônico dos anos 90 e que você tinha que cuidar de um bichinho virtual. Foi ali que surgiram os Digimons, ali nos Tamagotchis. Tem uma gente maldosa, que diz que eles são uma espécie de versão série B do Pokémon. Tem até uma questão do nome, Pokémon é um encurtamento de Pocket Monster, monstro de bolso. Já Digimon é um encurtamento de Digital Monster, monstro digital. Bom, série B ou não, o fato é que ele se tornou um fenômeno lá no Japão e em outros lugares do mundo. Aí foi só seguir o fluxo e garantir a presença no maior número de mídias possível. Primeiro veio o game, depois o filme, depois o anime, mangás, livros, brinquedos. Mas o que interessa aqui pra gente é filme. Apesar desse 02 do título, esse novo Digimon Adventure está longe de ser apenas o segundo filme. Eu explico a confusão. Em 2000, quando um longa-metragem do Digimon chegou pela primeira vez ao grande polo mundial de cinema, que são os Estados Unidos, os espectadores japoneses já tinham ido aos cinemas de lá para ver nada menos que 3 filmes das criaturinhas em apenas um ano e meio.
Pois o filme que chegou a 1.700 salas escuras americanas lá em 2000, nada mais era que um condensamento, uma reedição dessas 3 produções nipônicas. De lá para cá, os japoneses viram diversos outros filmes de Digimon, tanto nos cinemas quanto direto para a TV. Mas para nós ocidentais, esse que chega agora é só o segundo. Deve levar para os cinemas muitos novos e velhos fãs, mas provavelmente só eles, só quem já é fã. Dificilmente alguém vai se iniciar nesse universo usando esse filme como porta de entrada. Tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.